Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre algumas atualizações que temos a respeito da SAF do Santa Cruz, onde no caso teve alguns boatos de que o atual dono, do Retrô poderia ter o interesse de comprar ou assumir, por exemplo, o time, que eu quero comentar aqui com vocês sobre essa possibilidade. Além disso, temos duas outras atualizações envolvendo esse projeto da SAF, que primeiramente foi no início desse ano, do Santa Cruz apresentando o projeto para pagamento dos seus credores, e que assim, uma das possibilidades seria justamente essa, com um parcelamento das suas dívidas a longo prazo, que no caso até esse plano para os credores deixou claro que teria essa possibilidade de virar uma SAF, lembrando que hoje a dívida é quase 200 milhões de reais, e também o portal aí que eu trago aqui as notícias para vocês, do Sports Valley, que avaliou o Santa Cruz como o 26º time mais valioso do país. Qual que é o valor e quanto que na minha opinião poderia ser um valor viável para uma SAF, que eu quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Santa Cruz, para chegarmos aqui a essa marca de 50 mil inscritos no YouTube. Então, se inscrevendo aqui embaixo, sem dúvidas vai me ajudar demais. E também nosso Instagram, com notícias lá também toda semana da equipe do Santa, tá aqui ó, Black Cartel Foot, estamos quase passando aí dessa marca de 12 mil inscritos e 12 mil seguidores lá no Instagram, tá aqui embaixo na descrição. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da BetWill, casa de apostas esportivas que está com ótimas cotações para os jogos que eu quero destacar nesse meio de semana pela Europa League, tendo partidas na quinta-feira e também, no caso de vários times favoritos jogando dentro de casa, igual eu deixei em destaque aqui para vocês, tá? Nesse dia 16 que vai ter, por exemplo, esse jogo entre Freiburg e Juventus fora de casa, uma vitória da Juventus pagando 2,36 a cada real apostado. Tem também o Sevilha jogando fora de casa, esse jogo aí no caso às 2h45, um pouco mais cedo, também com boa cotação. Tem o jogo entre Betis e Manchester United, uma vitória do United fora pagando R$2 a cada real apostado. Tem também, no caso, outras partidas, igual o Arsenal em casa contra o Sporting de Portugal, a vitória do Arsenal pagando 1,36. Então, várias partidas, jogos bem interessantes para você começar a apostar. O link da BetWill está aqui embaixo na descrição e também nesse QR Code aparecendo aqui na tela. Bom, então vamos lá. Tivemos algumas atualizações na semana passada sobre, no caso, esse projeto de clube empresa. E assim, desde quando o Santa Cruz demonstrou esse interesse de virar SAF, basicamente tem duas especulações por ano aí de algum possível comprador. E o mais recente foi a respeito do Laércio Guerra, que é o presidente do Retrô e o dono também, que fundou a equipe em 2016, sempre com grande potencial e que tem crescido bastante nos últimos anos. Teve essa especulação aí, no caso, um pouco mais de 12 dias, sobre essa possibilidade que eu queria trazer aqui para vocês e até para dar uma atualizada nessa SAF do Santa Cruz que eu ainda não tinha falado nesse ano. No caso, o Laércio Guerra que comentou um pouco sobre isso num podcast que ele foi, que é no caso no Cash FC, onde ele negou qualquer tipo de interesse de assumir uma possível sociedade anônima do Santa Cruz, até por conta da questão que teria muito mais pressão em cima do que ele teria que fazer e tudo mais. E ele, no caso, até deixou claro que não seria isso, porque ele falou o seguinte: eu não entrei no futebol para ganhar dinheiro, eu vou ganhar, isso é um fato, porém não vou entrar no negócio para perder. Mas eu entrei no futebol por causa dos meus filhos e fiz o clube do Retrô para os meus filhos. Não faz sentido eu assumir um time como Santa Cruz, é um clube que eu vou assumir, vou comprar e vou transferir isso para a minha família. Futebol é um negócio muito sério e muito pesado, disse aí o Laércio Guerra, que no caso ele deixou qualquer possibilidade de ter uma pressão, ainda mais um time com grande torcida, totalmente descartado. Que eu entendo completamente, tá? Até porque não seria fácil você assumir um time, até porque está numa situação muito delicada e ter essa cobrança e tudo mais, já que, pelo que parece, ele realmente fez aí o clube do Retrô muito mais para, eu diria assim, um hobby, algo extra, pensando no longo prazo, isso que foi lá em 2016. O Retrô que realmente tem vivido uma fase muito boa e até por isso teve essa especulação, que no caso o clube fundado em 2016 chegou na primeira divisão do Campeonato Estadual menos de 2 anos antes e na temporada passada acabou sendo vice-campeão do Campeonato Pernambucano, perdendo apenas para o Náutico, Por pouco realmente o Retrô já não conquista esse seu primeiro título. Na Série D, após ter feito a melhor campanha da primeira fase, caiu para o Santa Cruz, No caso na fase, podemos dizer assim, de 32 avos de finais,
realmente o Santa não foi como favorito, porém, em 2 jogos aí jogando bem, conseguiu essa classificação e o Retrô ficou pelo meio do caminho. Então esse ano ele volta realmente a fazer uma primeira fase de campeonato pernambucano muito boa e até por isso teve essa associação com o Laércio, que é o dono do Retrô. A questão não faz muito sentido ele ter 2 times, por exemplo, 2 clubes da mesma cidade, né? Se você for pegar para pensar, não faz muito sentido. Os 2 clubes vão jogar as mesmas competições, vão ser rivais entre si, não faz muito sentido realmente. Quem sabe não poderia ter alguma consultoria ou algo nesse sentido para o Santa Cruz, para, no caso, virar uma SAF e ter uma administração um pouco mais viável, até porque o Retrô tem toda uma estrutura muito mais profissional. Aí eu acho que poderia ter podemos dizer assim, uma expertise por parte do Laércio, que não o que vai acontecer, muito menos ele comprar a SAF do Santa Cruz. Eu quero agora comentar essa segunda parte do vídeo, falar um pouco sobre as dívidas, que tivemos atualizações, e também do valor de mercado do clube. Bom, então a Sports Valley, que eu pego aqui sempre para vocês, nos últimos 2 anos, listando o valor de mercado dos clubes, colocou o Santa Cruz com valor próximo do que era da temporada passada, avaliado então em 272 milhões de reais. Lembrando que esse valor seria, teoricamente, de acordo com a matéria, somente pela marca do time em si, não considerando, por exemplo, o Arruda, o centro de treinamentos em si, não, nada disso, tá? Então seria um valor próximo aí, mesmo na Série D, de 272 milhões de reais, que no caso seria o valor pela marca. Não tá tão ruim assim, de acordo com o próprio relatório deles. Porém, na minha opinião, valeria muito mais do que isso, que eu vou comentar aqui no decorrer desse vídeo, tá? Aparece então na 26ª colocação, por exemplo, alguns clubes que estão na Série B, por exemplo, igual o Avaí, tem um valor de mercado, de acordo com esse portal, próximo dos 320 milhões, porque muitas questões como, por exemplo, marca e torcida, acaba pesando muito mais e colocando o Santa Cruz, por exemplo, numa posição um pouco melhor, em relação a alguns outros clubes da Série D, da Série C e até mesmo bem próximo de alguns da Série A. Então, por essa questão de valor de mercado, seria aí esse valor de 272 milhões de reais. Mais ainda as dívidas próximas de 200 milhões, os clubes no Brasil que têm sido negociados com valor de aporte, por exemplo, negociar o Santa Cruz, vamos supor, o empresário vai ter que pagar os 200 milhões, 250 milhões de dívidas, mais ainda um aporte, vamos supor 272 milhões, 300 milhões de reais em aporte nos próximos anos. A questão é a seguinte, assumir um clube na Série D eu acho muito difícil, tanto um empresário fazer esse papel, quanto também para o Santa Cruz não seria uma boa. Por exemplo, na Série B eu acho que esse valor poderia ser uma negociação muito melhor, quem sabe até próximo do que foi do Bahia, por exemplo. Tudo bem que o Bahia teve muita sorte porque foi um grupo muito maior, de times do mundo dispostos a investir, mas se o Bahia foi 1 bilhão, por exemplo, não ficaria com o pé atrás se o Santa Cruz viver numa boa fase, por exemplo, o Vitória, por exemplo, 600 a 800 milhões de reais de algum outro fundo de investimento, Porque esse caso do Bahia foi muito específico, porque, diferentemente de outros clubes, realmente o Manchester City, o Grupo City, tem um interesse real de investir milhões por temporada. Então, se você for somar assim, quanto que seria, de acordo com o Sports Valley, 272 milhões, mais ainda o valor das dívidas, Então, quase 500 milhões de reais seria esse pacote. Estando na Série D, não tá ruim, até porque se você for pensar, se subisse para uma Série B, para uma Série A, esse valor poderia dobrar, triplicar tranquilamente. Eu quero saber se você concorda comigo ou não. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, além disso, tivemos uma matéria aqui do Globoesporte.com no mês de fevereiro falando sobre um deságio na equipe do Santa de mais de 90% em relação às suas dívidas, além de uma previsão de uma SAF, onde no caso nesse relatório para pagar os seus credores, o Santa Cruz apresentou vários projetos, que eu até vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição, mostrando, por exemplo, como que vai ser o pagamento de cada um, dos valores e tudo mais, que se eu fosse explicar aqui seria muita coisa, até porque é mais de 752 credores do clube cobrando mais de 200 milhões de reais, tá? Então vou deixar aqui embaixo na descrição essa matéria do Globo Esporte, quando terminar vocês vão lá dar uma olhada. Esse plano também trouxe alguns detalhes sobre a implementação da SAF no Santa Cruz, e no caso, de acordo com essa nota publicada e tudo mais, quando é a parte que fala sobre essa solução por meio dos pagamentos das dívidas virando uma SAF, tem o seguinte, abre aspas, como solução mais eficiente para essa equalização, no caso, essa liquidação do passivo do plano de recuperação do clube constitui de uma SAF, para fins de capitalização de investimentos no mercado, direcionados à manutenção das atividades e da recuperação do seu passivo, Resumindo assim, uma palavra mais fácil, seria basicamente, no caso do Santa Cruz, ter essa opção de pagar os seus credores por meio de virar uma SAF.
que assim, tem algumas maneiras, por exemplo, o clube virar uma SAF tem todos os benefícios de ser uma empresa no Brasil, de você poder parcelar essa dívida que é bem alta, né, em vários anos, ou, por exemplo, poder pegar esse dinheiro no mercado, a dívida é de 200 milhões, porém você pagando à vista pode ter um desconto bem interessante, quem sabe caindo ali, ao invés de receber em 20 anos, 10, 5, 6, receber à vista e diminuir 60, 70, 40, 50% desse valor, então poderia ter uma redução bem alta, por exemplo, sair de 200 milhões de dívidas para 80, 120, já faria uma diferença bem grande por conta desse pagamento à vista que o mercado entende, né, que seria uma boa maneira também, até mesmo nesse edital aí publicado que eu deixei aqui para vocês. Ainda tem algumas outras processos que o Santa Cruz tem que aprovar e tudo mais, mas a questão inicial seria uma venda de 90% das ações da SAF, tá? Até mesmo nesse relatório mostrava isso, que na negociação, inclusive, o Santa Cruz confirma que se dispõe a entrar na operação de uma SAF como sócio minoritário, ou seja, mantendo um valor próximo de 10% e vender os outros 90%, que foi o que o Cruzeiro fez, por exemplo, com o Ronaldo, o Vasco também foi um valor bem próximo disso, o Botafogo também, em relação aos percentuais. E você, quanto que acha que vale o clube? Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua análise também, se concorda, né, com essa lista do Sports Valley e até mesmo com o que eu disse aqui, né, que nesse exato momento não seria a melhor hora do mundo para virar uma SAF por conta do valor de mercado, estando, por exemplo, na 4ª divisão. Mas, em relação assim, você vê que tem um potencial muito grande por conta da torcida, história e tudo mais, acaba valorizando bastante e imagina, né, estando numa Série B, numa Série A, para virar uma SAF, enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui outras sugestões de conteúdos para vocês do Santa Cruz. Tem essa playlist aqui com mais de 60 vídeos, né, já gravados aqui no canal. Vai lá conferir as últimas notícias do mercado da bola, análise de elenco, também projeto de clube empresa, reforma no Arruda, será que isso poderia acontecer? Vou deixar aqui alguns vídeos relacionados na tela para vocês e o link embaixo na descrição da BetWill para você começar a apostar aí em vários jogos, nos próximos também do Santa Cruz, tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!